Olá, meus tudos! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor David, bem-vindos a uma nova videoaula. O tema da aula de hoje é medidas de dispersão, dando continuidade aí ao tema da aula passada, que era medidas de tendência central. Tudo bom? Vamos lá. As medidas de dispersão são várias, nós trabalharemos 3 delas aqui. Certo? Primeiro, a amplitude. A amplitude nada mais é que um intervalo em que os dados coletados se apresentam, é calculado fazendo a diferença entre o maior e o menor valor observado em uma variável pesquisada. Muito simples. Você vai pegar a variável máxima e subtrair da variável mínima, que vocês já vão ver como faz isso, tá? O segundo são os desvios simples, que nada mais é que a distância entre cada dado coletado de uma variável pesquisada e sua média aritmética, ou seja, cada variável pesquisada, vocês vão fazer a subtração aí da média com essa variável. Esse resultado são os desvios simples, tá bom? E através desses desvios simples que calculamos, fazendo isso, a gente consegue calcular o desvio médio, que é a próxima medida de dispersão que nós trabalharemos, ok? A fórmula do desvio médio é esse, mas é simples de calcular, tá bom? Vocês vão entender agora. Vamos, primeiro, voltar àquele exemplo da aula passada dos jogadores de basquete, o número de calçados de um grupo de jogadores de basquete, tá? Lembrando que essa era a tabela da aula passada, e a tabela da aula passada nós calculamos aqui até a 5ª coluna. Percebam que nessa nova etapa aí para o cálculo das medidas de dispersão, nós vamos acrescentar 2 novas colunas. Vamos recapitular de uma maneira geral para vocês entenderem, ó. Primeiro, foi dado o número do calçados desse grupo de jogadores de basquete, que variava de 41 até 46, no qual um jogador calçava 41, 3 jogadores calçavam 42, 4 jogadores calçavam 43 e assim sucessivamente, certo? Totalizando aí 20 jogadores de basquete. A gente tinha calculado a frequência relativa, lembra? Dividindo cada uma dessas frequências absolutas pelo total e multiplicando por 100. São esses valores aqui. Frequência acumulada também, que eu expliquei na videoaula passada, aí, que você copia o primeiro valor, soma com o segundo e assim sucessivamente, tá? Lembrando que essa quantidade total aqui tem que ser sempre igual a essa, certo? Como estamos trabalhando com percentual, o total é 100. Depois a gente calculou essa coluna aqui, no qual a gente apenas multiplicou os valores da primeira coluna com os valores da segunda coluna, que é xi vezes fi, né? Que eu expliquei também na aula passada aqui, para chegarmos nesse total. Agora vamos ao que interessa, que é as 2 últimas colunas aí que nós estamos acrescentando nessa aula. Primeiro, para a gente calcular os desvios simples, a gente vai tomar como base a média aritmética, que a gente tinha calculado já, lembra? Lembrando que a média aritmética nada mais é que o total da coluna xi vezes fi, dividido pelo total da coluna fi. Ou seja, 877 dividido por 20, ok? Que é 43,85. Então, a média do calçado desse grupo de jogadores de basquete é 43,85, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada uma dessas variáveis aqui da primeira coluna, subtrair com o valor da média aritmética e ver quanto que dá. Primeiro,
Qual é o primeiro valor da variável da primeira coluna aqui? 41 menos 43,85 dá menos 2,5. Aqui o cálculo aqui, ó. 42 menos 43,5 menos 1,85. Estão vendo aqui, ó, nessa quinta coluna? Desculpa, nessa sexta coluna? Sempre eu vou subtrair o valor que aparece aqui pela média aritmética. Certo? 43 menos 43,85 dá menos 0,85. 44 menos 43,85 dá mais 0,15. 45 menos 43,85 dá mais 1,15. E 46 menos 43,85 dá 2,15, certo? Fazendo isso, a gente calculou os desvios simples, que é representado pelo símbolo DI, certo? Quais são esses desvios simples, então? Menos 2,85, menos 1,85, menos 0,85, 0,15, 1,15 e 2,15. Então, nesse exercício, nós temos 6 desvios simples, ok? Lembrando que a gente vai pegar cada valor, cada variável dessa primeira coluna e subtrair com a média aritmética. O resultado são os desvios simples denominado de DI, certo? Agora, a gente vai calcular o módulo desses valores. O que é o módulo? Se o valor está negativo, passa a ser positivo. Se está positivo, permanece positivo. Isso é o módulo. O que é o módulo do número menos 4? 4. O que é o módulo do número 4? 4 também, certo? Porque módulo nada mais é que a simbologia usada quando a gente está trabalhando com distância. Não existe distância negativa. Então, percebam que aqui é menos 2,85. Vai passar mais 2,85. Menos 1,5. Mais 1,5. Todos os valores que eram negativos passaram a ser positivos. Os que eram positivos permaneceram positivos. Certo? Fazendo esta última coluna aí, que é a sétima coluna, a gente faz o somatório dela. O que é o somatório? Soma todos os valores. 2,85 mais 1,85 mais 0,85 mais 0,15 mais 1,15 mais 2,15 mais 9, que totaliza 9, certo? Somando todos esses valores, a gente chega no valor total de 9. Vamos lá. Primeiro, lembrando que medidas de dispersão são várias. A gente está trabalhando 3 delas por enquanto, tá? Amplitude nada mais é que o maior valor menos o menor valor, ou seja, 46 menos 41. 5. Certo? Então a amplitude é 5. Desvio simples são todos esses valores aqui, ó. Certo? Menos 2,85, menos 1,85, menos 0,85, mais 0,15, mais 1,15, mais 2,15. Por isso que eu coloquei todos os dados da sexta coluna. Por quê? Pra gente não precisar repetir todos esses dados aqui, tá? Mas são todos aqueles 6 dados lá. Todos esses 6 valores como resposta. E o desvio médio nada mais é que... Vamos voltar aqui. Esse valor total da última coluna, certo? Ó. Dividido pelo total da segunda coluna aqui, ó. Ou seja, da frequência absoluta. 9 dividido por 20, que é 0,45. Ok? Então, o desvio médio é igual a 0,45. Bom,
Relembrando, a gente no mesmo exercício, a gente calculou a porcentagem das frequências absolutas, depois calculamos a coluna da frequência acumulada para determinar a mediana, depois calculamos a coluna xi vezes fi para determinar a média, depois calculamos a coluna dos desvios simples e aqui o módulo dos desvios simples para calcular o desvio médio, tá bom? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa me procurem pelo WhatsApp ou por e-mail, fiquem à vontade. Vou deixando um abraço e até a próxima.